nessa data. Bom, meu irmão, Obrigado, padre. então Eu que olha agradeço. só, o senhor pode, quiser fazer a oração inicial para darmos início, já são 8h01, e aí, na medida que vão chegando, vão entrando já na formação, tá bom? E aí Ótimo. que os outros podem desligar o microfone para não atrapalhar a fala do Padre Simplício. Eu agradeço ao senhor, aos seus colaboradores, né, por essa oportunidade de poder partilhar esse assunto que é o nosso pão de cada dia. Por isso que ele sempre se faz necessário, sempre se faz necessária uma atualização, uma retomada do tema. Isto, nós vamos invocar o Espírito Santo para que nos ilumine a todos nós, nos dê entendimento, sabedoria, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Sabedoria, rogai por nós. Então, como já foi dito, o tema já foi abordado aqui, e a nossa intenção hoje é falar, aprofundar um pouquinho mais é, o tema, né? Talvez dar algumas razões, eu acho importante, os senhores são teólogos, filósofos, então é sempre bom saber o fundamento daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos tratando sobre a instrução do processículo, e nós, de maneira inadequada, chamamos de processo matrimonial. No mundo canônico, como o termo processo é um termo muito específico, então nós sempre chamamos, nos referimos, né, àquela instrução que prepara o casamento como processículo. Eu não sei se dá para ver, vocês conhecem, né? Esse material aqui, esse formulário que, aliás, na nossa arquidiocese é muito bem formulado, né? Desculpa, com perdão da redundância, né? Formulário bem formulado. Então, tem toda aquela instrução, e a nossa conversa hoje vai estar ancorada na entrevista, que é parte desse processo e que os senhores, na colaboração com os párocos, realizam. E também aquele desdobramento que fica na contracapa aqui atrás. Eu sei que a visualização deve ser das melhores, mas os senhores conhecem o processículo, né? Então, essa parte onde nós pedimos dispensa e qual é a razão de pedir isso aí. Eu não sei bem o que foi dito no último encontro, não sei se alguém poderia só me dar uma panorâmica para que a gente possa dar uma continuidade. Alguém poderia só me dar um retorno assim, do que o Reginel tratou? Ô, padre, o Reginel, na verdade, ele tratou é, 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 dessa nossa, desse nosso do processo, né, matrimonial como um todo, desde do processo lá nas paróquias, também nas questões mais complexas, né, de nulidade, também tratou sobre as questões do, do sacramento em si. Enfim, ele deu uma pincelada Tá de bom. tudo um pouco,
levando em consideração o próprio direito canônico, aí ele foi pincelando algumas questões, né? O matrimônio natural, essas questões, então ele foi dando umas pinceladas assim, Ok. sobre os temas. Nós não vamos falar nada novo, vamos retomar esse mesmo tema, porque embora pareça algo tranquilo, algo recorrente, de fato é recorrente, mas muitas vezes nós prevaricamos em algumas observações que devem ser feitas. É isso que a gente vai fazer agora. Então tá ok. Eu vou compartilhar com os senhores tela, né, daquilo que nós preparamos e a gente vai conversando. Deixa eu ver se eu aprendi direito aqui, né? Abrir aqui o. Posso só fazer uma pergunta antes de começar, já quando está gravando esse momento de formação? Vai dar, com certeza. Descendo para vocês aí? Sim, Tá está sim. aparecendo? Tá aparecendo? Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Obrigado. Então, direito matrimonial, um encontro para grupos de pastoral familiar, né? A gente parte sempre do Evangelho, porque nós estamos no direito canônico e o sacramento do matrimônio é um sacramento originado, né, e tem a sua fonte nas Sagradas Escrituras. E esse capítulo, Mateus 19, 3 a 9, é o capítulo fundamental para aquilo que nós católicos entendemos do sacramento, do matrimônio, como do casamento, né, como sacramento. Nós conhecemos o texto, mas é bom retomá-lo rapidamente. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: então, como Moisés mandou um atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Não foi assim desde o princípio? Eu vos digo: quem despedir sua mulher, aí é condicional. Ora, o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. De modo que, ao mesmo tempo que nosso Senhor estabelece a grandiosidade da união entre um homem e uma mulher e o eleva, né? Eleva aquele casamento, aquela união que se encontrava até então no status natural a sacramento, né? Pois ele traz para si, quando ele diz eu vos digo, ele traz aquela realidade já conhecida e questionada, tá? Já tinha estabilidade,
mas ainda no âmbito natural, ele traz essa realidade para o âmbito sacramental. Então, é elevado ao sacramento, a dignidade de sacramento, aquela realidade até então conhecida no âmbito natural. Mas essa condicional, fora de caso de união ilícita, abre também uma brecha para que pode haver uma irregularidade nesse itinerário, de modo que essa verdade acerca do casamento, agora elevada a sacramento, não se configure. Daí, então, essa condicional é todo um tribunal, né? O tribunal eclesiástico, ele nasce dessa condicional. Quando as pessoas questionam o seu casamento, o matrimônio, ela procura o tribunal para que o tribunal dirima se aquele casamento, se aquele matrimônio existiu ou não. E é isso que nós vamos continuar vendo. E a estrutura do código, nós estamos no Código de Direito Canônico. O processículo, ele tem a sua fonte, o seu ordenamento, a sua instrução no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, ele tem 7 livros, né? Como vocês já conhecem, e está estruturado dessa forma, conforme esse slide. E esse código contém 3 tipos de leis. Ele contém a lei natural, ele contém a revelação e ele contém a lei positiva. Revelação. Lei da revelação. Nós acabamos de ouvir agora a realidade acerca do matrimônio, que constitui lei divina. Por isso, ninguém pode interferir, nem mesmo o Papa. A lei natural é aquilo que já está escrito no coração do homem, como bem nos ensinou o Papa João Paulo II, né? Não matar, escrito no coração de todo homem. Portanto, essa lei também é imutável. E a lei positiva, que é aquela que o homem vai constituindo de acordo com a caminhada sua. Então, essa lei é possível modificar de acordo com o tempo. Então, nós vamos entender aquela frase que define a nossa caminhada cristã: a igreja está sempre se reformando. Ecclesiam sempre reformanda. Significa que, num dado tempo, a igreja se valeu de algumas leis que pode, em outro tempo, não mais servir, e a igreja abroga essas leis. Não pode ser não pode ser a lei natural, nem pode ser a lei divina. São as leis de direito positivo, né? As leis positivas, né? Que são feitas pelos homens. Muito bem. Dito isso, a gente vai, então, no livro 4º, né? O Munus de Santificar, e encontramos lá o matrimônio. Que realidade é esta? Como que essa verdade acerca do matrimônio vai ser caracterizada e configurada no direito? Então, o cânon 1055, parágrafo 1º, vai definir essa realidade como um pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por uma índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole. Entre batizados, ele foi elevado por Cristo, nosso Senhor, à dignidade de sacramento. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar para vocês o que está por trás dessa definição da igreja, em fórmula de chaves, vamos dizer assim. Então, qual é a chave desse cânon 1055, parágrafo 1º? A chave desse parágrafo é a procriação e educação dos filhos e a elevação do casamento à dignidade de matrimônio, de sacramento. Pois, como nós vimos no texto que nós acabamos de ouvir, essa realidade existia, é Jesus elevá-la,
a condição de sacramento ela existia como uma realidade natural. Depois nós vamos ver qual é a incidência natural do casamento na obrigação e no direito, né, que as pessoas têm de contraírem o matrimônio. O parágrafo 2º diz que, pelo que entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, pelo mesmo fato, sacramento. A chave desse parágrafo é a inseparabilidade entre o contrato e o sacramento no matrimônio. Então, o matrimônio entre batizados é sempre um sacramento. A chave desse parágrafo é o princípio da inseparabilidade entre contrato e sacramento do matrimônio. Portanto, o matrimônio entre batizados, ele é válido e sempre sacramento. Qual é a intenção, qual é a observação que eu faço neste cânone na incidência do atendimento daquele casal que veio fazer a entrevista que os senhores vão entender. Aqui é importante entender. Entre batizados validamente não significa só batizados na Igreja Católica. Então, matrimônio entre os batizados, se é válido, é sempre sacramento. Aí nós vamos compreender o porquê quando uma pessoa que se casou na Igreja Batista e nunca foi católica, foi batizada na Igreja Batista, se casou com uma outra pessoa igualmente batizada na Igreja Batista e o casamento delas por alguma razão não deu certo e ela vem contrair matrimônio na Igreja Católica, ela não pode contrair matrimônio porque já existe um vínculo válido. E qual é a razão desse vínculo válido? A razão desse vínculo válido é o batizado. Tá? Então, é importantíssimo a gente entender isso, porque às vezes até entre nós padres acontece uma instrução ser feita e lá no finalzinho descobrirem que uma das partes que vem agora pedir o matrimônio na Igreja Católica tem um vínculo pregresso numa igreja onde o batismo é válido. Ela se casou lá e o batismo dela, por ser válido, é então um sacramento, constitui um vínculo. Então essa pessoa não pode contrair matrimônio na Igreja Católica, tem que o tribunal faça o discernimento. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos seguir. Cânon 1056. Eu tenho uma pergunta, padre. Nesse caso concreto que o senhor está expondo na Igreja Batista, lá, se um for batizado e o outro não batizado. Então, nós temos que partir sempre do princípio que a canonística nos instrui. Ela diz o seguinte: não há matrimônio, não há casamento entre batizados validamente que não seja matrimônio. Então, é preciso que ambas as partes tenham sido batizadas validamente. Se a pessoa não foi batizada naquela igreja, não se configura o que o cânon nos instrui. Ele só vai valer para o caso de pessoas que foram batizadas fora da Igreja Católica, numa comunidade cujo batizado é válido. Não só a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus. O código ele traz um elenco daqueles que batizam com certeza validamente, traz um elenco daqueles que têm dúvida, aí naquelas comunidades que temos dúvida, temos que fazer uma investigação, né? E por aí vai. Não sei se eu respondi, Murilo. A minha pergunta é porque quando existe um batizado e um não batizado na Igreja Católica, nós temos aquele processo para fazer valer esse sacramento.
né? Através do arcebispo, etc. Vindo de outra igreja, no caso concreto, a Igreja Batista, a Igreja Católica também vindo para cá, esse casal também segue o mesmo procedimento? Um batizado e um não batizado? Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Porque aqui, esse cânon fala, o cânon está versando sobre os que são batizados validamente. Esse é o assunto. Então, entre pessoas batizadas validamente, vai sempre haver vínculo. Sempre haverá vínculo. Então, ó, vamos dar um exemplo. João casou-se com Maria na igreja Assembleia de Deus. Eles foram batizados lá. Casaram naquela igreja. Tá? E seguiram os trâmites que eles se propõem lá. João se separou de Maria e conheceu Joana na Igreja Católica. Agora ele quer contrair matrimônio na Igreja Católica. E vai dizer: não, eu me casei na Igreja Evangélica, eu nunca me casei na Igreja Católica. É o que eles vão dizer. Quando a gente faz a instrução e descobre isso, a gente diz: infelizmente, o senhor não pode se casar, porque o seu matrimônio é válido lá. Então, tem que submeter esse matrimônio ao tribunal. É disso que nós estamos falando. Ok. Até para não prolongar mais, depois até sugestão, se a gente pode mandar algumas perguntas no seu particular, para o senhor responder, a gente colocar no grupo posteriormente. Pode, sim. Ok. Então, assim, o Cânon 1055, ele quer afirmar que se o casamento foi entre batizados validamente, ele tem vínculo. Então, é isso que na hora de fazer a instrução, nós temos que ter atenção, porque às vezes a pessoa fala, quando você pergunta, por exemplo, na hora de fazer a entrevista, naquela parte que diz assim: já se casou anteriormente ou vive maritalmente com alguém? Aí a pessoa vai contar que ela se casou, aí o João vai contar que se casou com Maria na Igreja Assembleia. Você tem que ficar atento a isso, porque ali você vai ter que discernir se houve vínculo ou não. Você pergunta: e você era batizado lá? Sim, meu pai era o pastor. E ela? Ela também. Então, os dois foram batizados lá e o batizado de ambos é válido. Então, existe um vínculo daquela união pregressa que impede ele contrair novas núpcias agora na Igreja Católica. Então, isso acontece muito, vou dizer, entre os padres mesmo, da gente ter que interromper o processo. Às vezes acontece, a pessoa já está com a festa já preparada, e por isso que nós temos que estar muito atento a esse ponto de não definir, não marcar um casamento antes de fazer essas entrevistas e atestar se realmente a pessoa está habilitada, né? Porque a gente dá por suposto o desejo simplesmente da pessoa de se casar já é suficiente, não é. Ela tem que ter condições, tem que estar habilitada. Bom, vamos ao cano 1056, que fala das propriedades. Oi. Padre, permite fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho do batismo, né, ser válido de outras denominações que a Igreja reconhece o batismo. A minha Isso. pergunta é a seguinte: para o privilégio paulino e privilégio petrino, eu poderia usar também esse batizado reconhecido pela Igreja como fundamento? Porque a gente sabe que quando há um casamento entre dois não batizados, né, dois pagãos que se casam lá no civil, e um deles se convertem, né, converte e passa a ser batizado, e o outro cônjuge não aceita essa condição nova, né, a que passou a ser cristão, ele poderia se valorizar do privilégio paulino. Mas isso é só para o sacramento do batismo na Igreja Católica ou para o sacramento do batismo nessas denominações que também são reconhecidas pela Igreja? Então, a realidade acerca do batizado,
como afirma o Cânon 1055, ele equipara essa realidade independente de onde ela tenha sido realizada. Não existe um batizado mais e outro batizado a menos. É batizado validamente, né? Mas quanto à questão dos privilégios, que é algo complexo, a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí a gente cita essa realidade. Pode ser? Maravilha. Obrigado. Então tá bem. Então, o Cânon 1056 fala sobre as propriedades essenciais do matrimônio. Essas propriedades do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, as quais, em razão do sacramento, adquirem particular firmeza no matrimônio. Tá? Então, são propriedades essenciais do matrimônio. Se alguém casa-se excluindo essas propriedades, pode invalidar esse vínculo. Tá? E essa investigação é feita nos casos de nulidade matrimonial. Qual é a razão fundamental do que está por trás dessa afirmação canônica? Aí, a chave desse cânon é a unidade e indissolubilidade, que são propriedades do matrimônio em virtude do direito natural. São, pois, comuns a todo matrimônio. Ninguém pode se casar excluindo essa realidade. E aí o Vaticano II vai atestar, na Gaudium et Spes 48. Estas propriedades são exigidas tanto pelo bem dos filhos como pela natureza da união que constituem os dois cônjuges. Olha aí, Mateus 19:6. Por serem essenciais, excluí-las do bem dos filhos, como pela natureza da união que constituem os dois cônjuges, perdão, por serem essenciais, excluí-las do consentimento torna nulo o pacto conjugal. E pela mesma razão, o divórcio civil não dissolve o vínculo conjugal, mesmo que assim o estabeleça a lei. O divorciado não pode contrair novo matrimônio válido enquanto viva o primeiro cônjuge. Então, são realidades que, infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas desconhecem essa verdade. Chegam para se casar de qualquer jeito, querendo realizar um desejo, um sonho, né? Um particularismo imenso que nós vamos ter que, na hora da entrevista, colocar a pessoa, situar a pessoa, né? Cânon 1057 origina o matrimônio o consentimento entre pessoas hábeis por direito, legitimamente manifestado, o qual não pode ser suprimido por nenhum poder humano. Então, é importante ratificar aqui que o matrimônio é originado pelo consentimento, mas não é qualquer consentimento. Tem que ser, a pessoa tem que estar hábil para dar esse consentimento. E aí também vai entrar alguns capítulos de nulidade quanto ao consentimento. Se a pessoa foi levada à força, está se casando por alguma outra razão, esse consentimento está viciado. Qual é a chave do consentimento? A chave desse cânon é o consentimento que origina o matrimônio. O vínculo matrimonial, ele nasce do consentimento. Cabe aqui uma distinção. A causa do matrimônio é o pacto conjugal. Sua essência é constituída pelo vínculo. E seus fins são a procriação e educação da prole, a regulação do instinto sexual e a mútua ajuda. O consentimento não pode ser suprimido por nenhum poder humano, nem pelo ordenamento jurídico, nem pelos pais dos contraentes. Às vezes a pessoa entra no tribunal para avaliar o sacramento, né? Para questionar o sacramento, e não tem nenhum defeito nessa realidade consensual. E a gente tem que dizer que o casamento é válido e que eles vão ter que fazer um caminho
mesmo não tendo sido fracassado o matrimônio, mas que essa realidade ela é válida e o casamento vai ser declarado válido e não pode nem o Papa, nem tribunal algum, nem ninguém dizer o contrário por essa razão que está aqui dita no cânon. O consentimento matrimonial é o ato da vontade pelo qual o homem e a mulher, por pacto irrevogável, se entregam e recebem mutuamente a fim de constituírem o matrimônio. É por isso que nós somos testemunhas e não ministros. Perdão. Nesse sentido, nós compreendemos que a razão de o sacramento, no sacramento, nós sermos ali meramente testemunha qualificada, né? Eles é que ministram essa realidade. E para isso, devem estar em condições. O consentimento matrimonial é o ato da vontade pela qual o homem e a mulher, por ato irrevogável, se entregam e recebem mutuamente a fim de constituir o matrimônio. Essa vontade tem que estar plena, tem que ser plena. A chave desse parágrafo se ancora no homem e na mulher, no que se refere à conjugalidade. É o consórcio para a vida inteira, né? Tudo aquilo que é próprio do matrimônio, se entregar um ao outro todos os dias, de modo que na vida eles vão se tornando cada vez mais uma só carne. As potências naturais do sexo, inclusive, enquanto se relacionam com os fins do matrimônio. E aqui um adendo faço em relação ao Código Antigo, aos fins do matrimônio, não só a procriação, porque antigamente havia uma defesa, um entendimento de que, por exemplo, um casamento que originou filhos, né, ele não poderia jamais ser considerado nulo, porque ele já existe filho, né? Tem filho, não pode, o casamento não pode não ter existido, né? Então essa defesa, essa tese que é conhecida no mundo canônico como a tese biológica, né, que vigorou por muitos anos no mundo da igreja, no mundo canônico, é uma tese que tem a sua base em Bolonha, ela foi suprimida pelo Vaticano II, assume uma outra impostação, como nós acabamos de ler aqui em cima na Gaudia et Spes. Estas propriedades, vou voltar lá, são exigidas tanto pelo bem dos filhos, como pela natureza da união que constitui os dois cônjuges, por serem essenciais, excluí-las do consentimento torna nulo o pacto conjugal. Da mesma razão, o divórcio civil dissolve o vínculo conjugal, como já falamos aqui. Né? Aqui embaixo, no cano 1057, né? Fala, seus fins são a procriação, a educação da prole, a regulação do instinto sexual e a mútua ajuda. Ampliou-se essa compreensão, tá? Mostrando que a igreja caminha e ela vai abarcando maior compreensão dentro daquilo que ela ministra. Bom, tendo dito isso, né, é uma introdução de fundamentos. Vamos agora compreender a realidade na nossa entrevista, que pode invalidar ou não o matrimônio e que nós, como quem está ali fazendo a entrevista, devemos estar bem atentos. No cano 1058, podem contrair matrimônio todos aqueles que não estejam proibidos pelo direito. É um direito se casar? É, mas pode ser que a pessoa esteja proibida. E é um direito natural, não se pode impedir, a não ser que haja uma proibição. Por isso, às vezes, os padres e a igreja recebem algumas críticas. Está vendo que esse casamento não vai dar certo? Por que deixou se casar? Porque ele tem um direito natural. Tá? E se é batizado, também adquiriu o direito.
então não há quem possa impedi-lo, a não ser que haja uma proibição. Por isso, a igreja investiga os nubentes antes de contraírem as núpcias, o matrimônio. O direito ao matrimônio é um direito natural da pessoa, compreende os direitos, o direito a contrair e a escolher livremente o cônjuge. Por ser direito natural, só pode ser limitado por razões graves e justas, e as leis limitativas devem ser interpretadas estritamente. Na dúvida, opte pelo direito de contrair. Na dúvida, duvide. Ai, meu Deus do céu. Então, os impedimentos, que é aquela parte que eu mostrei a vocês, né? Quando a gente termina a entrevista, tem uma pergunta assim, muito capciosa essa pergunta, e nós temos que ter muita atenção. Sabe de qualquer impedimento abaixo e indicado que torne nulo ou ilícito esse casamento? A gente faz essa pergunta quando a gente está fazendo a entrevista. E eu não sei vocês, mas eu fico até um pouco frustrado, porque eu falei, meu Deus do céu, será que essa pessoa sabe o que eu estou perguntando? Geralmente a gente não sabe, né? É por isso que nós temos que ter muita habilidade ao perguntar, sendo que quando nós começamos a entrevista, lá em cima, vários elementos já confluíram para essas perguntas que estão aqui para a pergunta final. Então, a pergunta final, na verdade, é a primeira. A pergunta final é a primeira pergunta. E a instrução que a gente está fazendo, perguntando o nome da pessoa, se ela promete dizer a verdade, a que confissão ela pertence. Trabalhar com a verdade é o que nós esperamos que a pessoa trabalhe na hora da entrevista. Mas enquanto a gente está perguntando, nós temos em mente toda essa realidade. Os impedimentos dirimentes são a idade, a impotência, vínculo, disparidade de culto, a ordem sacra, profissão religiosa perpétua, o rapto, o crime, consanguinidade, afinidade pública, honestidade e parentesco legal. Mas, às vezes, até nós mesmos nos confundimos um pouco. Então, vamos tratar um pouquinho desses impedimentos. Os impedimentos matrimoniais estipulados pelo direito eclesiástico são de duplo gênero, uns dirimentes, outros meramente proibitivos. Os primeiros fazem que absolutamente nulo seja o matrimônio religioso que os noivos tentem contrair sem ter obtido dispensa prévia, pois impedimentos proibitivos não tornam inválidos o contrato, mesmo que este se efetue em dispensa prévia, fazem-no, porém, ilícito. Então, vamos navegar nessas águas. Espero que dê tempo, né? Estamos aqui há quanto tempo? Há 36 minutos. Vamos lá. Idade. Aí. Ano 1067. O direito canônico exige 16 anos completos para o rapaz, 14 para a jovem, que se queiram unir em matrimônio, já que este impedimento depende da disposição, determinação eclesiástica, a igreja pode dispensar dele. Então, a igreja dispensa, até porque essa idade tantas vezes não coincide com a idade civil. Tá? E a igreja assume a idade civil como parâmetro. E ela também tem o poder de dispensa. A impotência, cânon 1068, trata-se da incapacidade de consumar a união física ou de realizar a cópula conjugal. Incapacidade previamente de constituição orgânica ou de defeito funcional, carência do membro viril ou de ambos os testículos, estreiteza do órgão feminino. Muitas vezes, no homem é mais, isso aí é mais compreensível, né?
mas nós vamos nos perguntar na mulher uma coisa mais específica. Uma realidade, por exemplo, como a do vaginismo, né? Impede o ato sexual, pode ser colocado nesse nicho. E por isso exige grande atenção. Tá? Eu, sinceramente, acho que na hora da entrevista, determinadas coisas são bem difíceis. Se a pessoa não tiver o propósito de dizer a verdade, não temos como, vamos dizer assim, né, impedir. Não se trata da incapacidade de gerar ou da esterilidade fisiológica. Às vezes as pessoas confundem impotência com esterilidade. O homem estéril pode se casar sem problema algum, qual é compatível com a capacidade de efetuar a cópula. Ele é estéril, não pode gerar, mas ele pode copular. É diferente. Para que a impotência seja impedimento dirimente, faz-se mister que ela exista no momento do casamento e tenha caráter incurável e só possa cessar mediante uma operação difícil ou ilícita ou de resultado incerto. Não vem ao caso. Conseguinte, a impotência temporária, seja qual for o seu motivo. Então, até isso é preciso saber. Uma impotência temporária não invalida o matrimônio, não o torna nulo. Tem que ser algo perene. Nós chamamos em direito de queunde. Este impedimento é de direito natural, versa sobre a matéria essencial do casamento. Por isso, a Igreja não pode dispensar a tal respeito, por motivo de afetar diretamente o objeto do contrato matrimonial. A impotência torna nulo o casamento, quer um dos cônjuges conheça, quer ignore a incapacidade do outro. Outro impedimento, dirimente, o vínculo 1069. E entra aquela questão que nós estamos falando lá em cima. Quem está validamente ligado por anterior matrimônio não pode contrair outro, não pode contrair outro. Proposição óbvia, visto ser o casamento cristão indissolúvel. Situam-se, porém, os casos compreendidos no privilégio paulino ou, mais largamente, no privilégio da fé. E eu vou pedir isso aqui seria um tema, tá? Seria uma aula isso aqui. Vou pedir, então, que vocês pesquisem tá? O privilégio paulino ou o privilégio da fé vinculado a esse cano. Pode ser vamos dizer assim, uma matéria de pesquisa. Bom, o nosso tempo aqui é curto, mas ele aplica-se aqui a esse cânone, ok? Alguém perguntou lá atrás. Tudo bem? Alguém fala um oi aí, parece que eu estou falando sozinho. Oi. Beleza, ótimo. Estão acompanhando? Estão acompanhando. Não estou no solilóquio, né? Nada de sozinho, estamos aqui. Ótimo. Oi. Pois não, quem está falando? Simplício, sua bênção. Deus abençoe. Tiago Heriberto falando. Oi, Heriberto. Abraço. É com Deus. Vamos continuar, então. Disparidade de culto, né? Disparidade de culto. Ela opõe-se ao casamento de uma pessoa não batizada com outra, e validamente batizada haja sido durante algum tempo membro da Igreja Católica, ainda que depois tenha abandonado. Presume-se válido o batismo conferido em certas comunidades protestantes, caso se tenham empregado a matéria e a forma devidas. A Igreja só concede dispensa deste impedimento, dado que o cônjuge não católico prometa deixar ao católico
ampla liberdade para praticar sua religião e ambos se comprometam a mandar batizar e educar toda a prole na Igreja Católica. Dir-se-á, talvez, que, por esta cláusula, a Igreja ultrapassa seus direitos, impondo a um não católico atitude contrária às suas convicções. Tenha-se em vista, porém, o liame que prende a Igreja a seus filhos. Ela tem o poder e o dever de proteger a fé de seus fiéis. Por conseguinte, se um destes pede favor excepcional, toca a autoridade eclesiástica formular as condições que ela julgue necessárias ao bem do fiel católico. E a parte não católica será, assim, afetada, mas indiretamente apenas, ou seja, pelo fato de querer entrar em relações matrimoniais com um membro da igreja. Então, tem alguém com o microfone ligado aí. Eu vou aqui a disparidade de culto. O que significa disparidade de culto, né? Nós temos a mista religião e a disparidade de culto. Eu vou pedir para alguém observar aí que está com o microfone aberto. Isso, obrigado. A disparidade de culto significa que o culto não é compatível. O culto não é compatível. Então, essa disparidade de culto aplica-se aos pagãos. O culto pagão, a realidade pagã, não é compatível com a realidade cristã. Há várias teses nessa área que valeria também uma outra conversa, tá bom? Como que se dá isso, padre? Se a pessoa não é cristã, como é que fica essa realidade, né? Então, no Concílio de Trento já se elaborou algumas teses, né? Então, a ideia é que a graça fica incoada, né? Ela fica incoada, ou seja, pensem aí, né? Ela fica presa para aquela parte não católica pagã, que ela é dispensada somente a parte católica, cristã. Tá? São teorias para explicar essa realidade, porque como é que é isso? A pessoa é pagã, vai receber a graça? Então, assim, trata-se de um acordo. A igreja, para salvar a parte católica, ao matrimônio, ela permite, contrai a matrimônio com essa parte pagã. Então, a disparidade do culto está nisso aí. A graça recai sobre a parte cristã, mas ambas as partes devem entrar num acordo. A prole, oriunda dessa união, deve ser educada na fé católica, deve ser batizada na fé católica, enfim, então requer um acordo. Quando a gente faz o processo, tem lá uma parte, no termo, né? Termo de compromisso. Tá? Esse termo de compromisso serve tanto para quem está casando na realidade da disparidade de culto, portanto, um cristão com um pagão, mas ele serve também para mista religião. Alguém que está casando com uma outra pessoa cristã de uma comunidade cristã não católica. Então, quando você está instruindo o processículo, é importante a pessoa concordar. Então, existe um termo, um acordo. Esse acordo é firmado, ele tem que constar no processículo. Tá? Então, a liberação geralmente está condicionada à assinatura desse termo. Eu, João das Couves, desejando contrair matrimônio cristão com Maria da Alface, e, porém, pertence à igreja, comunidade cristã ou seita, e diz qual é. Não, que não é batizado, portanto é pagão, que rejeitou notoriamente a fé católica. Então,
batizado na fé católica, mas agora não professa a fé católica. Então, quando você está fazendo a instrução, você tem que estar atento a isso aqui. Se você deixa passar um casamento de mista religião, ou um casamento de disparidade de culto, ou de abandono notório da fé, esse acordo, a sua instrução está viciada, né? A sua instrução não foi bem feita e vai trazer problemas para esse matrimônio. Ordem sacra, ano 1072. Bispos, sacerdotes, diáconos não podem receber validamente o sacramento do matrimônio. O Oriente, unido a Roma, porém, o direito eclesiástico permite a varões casados receber o subdiaconato, o diaconato, o presbiterado, não o episcopado, e constitui a sua vida conjugal ao mesmo tempo que exerce o ministério sagrado. Contudo, nem no Oriente seria lícito a um diácono ou a um presbítero casar-se depois de ordenados. Então, isso é feito antes. Na instrução oriental é assim: o rapaz está no seminário ele já decide se ele vai se casar ou não, tá? Então, isso é feito antes, nunca depois. Bom, o impedimento de ordem é de direito eclesiástico. Então, é uma lei positiva. Pode, por isto, ser dispensado em circunstâncias excepcionais, com maior facilidade para os subdiáconos, com extrema parcimônia para os presbíteros. Notem-se, porém, casos recentes, pastores protestantes casados se converteram à igreja e foram ordenados sacerdotes, conservando o direito de viver conjugalmente. Então, mais um tema para pesquisa. Nesse caso aqui, os padres, por exemplo, que receberam de Roma a dispensa, né, o sacramento da ordem, recebem e queiram contrair matrimônio, pode fazê-lo somente com essa dispensa, né? Então, uma lei positiva, então a igreja pode arbitrar. E o voto de castidade, que vai nessa mesma linha, se refere aos religiosos, ano 1073, seja o voto solene, o voto perpétuo, seja voto simples, ao qual a igreja tem associado o efeito de tornar nulo o matrimônio, caso que se dá, por exemplo, na companhia de Jesus. A solenidade do voto aqui mencionada não depende da cerimônia durante a qual os votos são emitidos, mas do valor que lhes atribui a igreja. Também este impedimento admite dispensa, por ser de direito eclesiástico. Então, como em cima pode ser dispensado o religioso, sendo feito o trâmite correto, dentro daquilo que a igreja pede, solicita o matrimônio após ter recebido a devida dispensa dos votos. Rapto é talvez mais óbvio, né? Então, não pode haver casamento válido entre o varão que, para contrair matrimônio, haja raptado uma mulher. E esta sua vítima, enquanto a vítima estiver detida sob violência pelo pretendente. Desde, porém, que a mulher, posta em liberdade e em lugar seguro, declare aceitar o raptor por marido. Peça o óbice, o matrimônio. Embora este impedimento seja de direito eclesiástico, a igreja jamais dele dispensa, pois está em poder do raptor fazer o impedimento cesse por si mesmo. Tá? Então, depende de quem raptou, ele tem que se condicionar a essas normas, tem que libertar. Não pode se casar sem liberdade, não é isso? Isso é óbvio. Por crime entende-se aqui um atentado contra o matrimônio já existente. Pode tomar 4 modalidades. Um varão
e uma mulher cometem adultério entre si e prometem um ao outro unir-se em matrimônio logo que morra o cônjuge legítimo, ou morram os respectivos cônjuges. É um atentado ao matrimônio. Vejam, uma simples promessa. O varão e a mulher, postos nas circunstâncias acima, chegam a contrair matrimônio civil. Estes dois casos, A e B, se verificam todas as vezes que cristãos divorciados e casados de novo no foro civil queiram regularizar sua situação perante a igreja após a morte do cônjuge legítimo ou dos respectivos cônjuges legítimos. Saibam que há impedimento dirimente para o casamento religioso. Impedimento, porém, que sendo de direito eclesiástico, pode ser dispensado. Um varão e uma mulher cometem adultério entre si e, a seguir, um deles mata o respectivo cônjuge, a fim de se casar com o cúmplice. Um varão e uma mulher, conjugando esforços, matam o respectivo cônjuge no intuito de contrair matrimônio entre si. Em tal caso, não é preciso que haja adultério para que surja o impedimento. As duas últimas modalidades do óbice do crime não são dispensadas senão com dificuldade, dado o perigo de escândalo daí decorrente. Mormente, o assassino é de conhecimento público. Vamos falar isso aqui rapidinho. Quando a gente está instruindo, quando nós estamos instruindo o matrimônio, o processículo, a gente tem lá licença para casamento de divorciado sem impedimento de vínculo. Sem impedimento de vínculo. Então, você faz a pedida, você faz o pedido de licença, né, para essa pessoa que se divorciou, mas ela não tem vínculo. Não tem vínculo. Então, solicita-se para essa pessoa a licença. Tá? Então, é preciso todo casamento de divorciado já ter esse pedido. No caso de morte, de assassinato, como foi dito, essa dispensa pode ser dada? Poderia. No entanto, é muito difícil, porque é um escândalo e seria algo que comprometeria muito, né, vamos dizer assim, os parâmetros, vamos dizer assim, da moralidade, também daquilo que a igreja ensina. Alguma pergunta? Vamos perguntar depois, né? Eu vou pular essa parte da consanguinidade, que essa aqui é a tal da linha reta, da linha colateral. Nós estamos a 56 minutos da nossa conversa aqui, tá? Eu fiz o esquema aqui, de modo que vocês, fazendo a leitura e pesquisando um pouquinho, saberão fazer esse discernimento. Bom? Então, é o cânon 1076, tá? A consanguinidade é o vínculo que une pessoas procedentes do mesmo tronco por via de geração, tá? Então, para se avaliar a consanguinidade, é preciso distinguir 3 elementos importantes que se conjugam: o tronco, a linha e os graus. Tanto é que o processículo tem lá no final uma árvore genealógica. Né? Eu penso que esse tema valeria também uma outra conversa específica só para ele, né? Mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês. O tronco, o que é o tronco? O tronco é a pessoa da qual procedem todos os consanguíneos. A linha
É a série de pessoas unidas por consanguinidade. Pode ser reta ou vertical, ou oblíqua, ou colateral. É reta ou vertical? É reta ou vertical se as pessoas da mesma série descendem uma da outra por via de geração. É oblíqua ou colateral e as pessoas descendem do mesmo tronco, não porém uma da outra. A linha colateral é dita igual quando as pessoas de que se trata distam igualmente do tronco comum e desigual em caso contrário. O grau. O grau é a distância que medeia entre duas pessoas da mesma linha ou o número de gerações que se interpõe entre elas. Bom, em direito canônico, o grau em linha reta se mede contando-se as gerações ou as pessoas vinculadas entre si, excetuando apenas o tronco ou a pessoa de onde as demais procedem. Assim, por exemplo, avô e neto são consanguíneos em segundo grau, em linha oblíqua igual. O grau se mede contando-se as gerações da linha. Assim, os primos irmãos são consanguíneos em segundo grau. Em linha oblíqua desigual, conta-se o grau de acordo com o número de gerações de uma linha mais longa. Tá? No caso dos primos aqui, a gente às vezes confunde um pouquinho a questão do primo-irmão, né? Talvez seja tranquila para vocês, mas o primo-irmão é aquele que tem os tios, né? O João tem um irmão, e José e João são irmãos, e se casam com Maria e Lia, que são irmãs. Então, os dois irmãos se casaram na mesma família, as duas irmãs se casaram na mesma família. Então, os filhos deles são primo-irmãos. Tá? Então, aqui é uma linha oblíqua desigual. A linha oblíqua igual, em linha oblíqua igual, o grau se mede contando as gerações da linha. Assim, os primos irmãos são consanguíneos em segundo grau. Em linha oblíqua desigual, conta-se mais distante. Então, o contrário, né? Então, o João se casou com Virgínia. E uma pessoa, Maria é irmã de Virgínia, mas o marido de Maria não é irmão de João. Então, não tem aí, vamos dizer assim, essa linha não é oblíqua igual, é uma linha oblíqua desigual. Às vezes, nós tratamos os dois casos como sendo o mesmo, né? A gente faz um pouco de confusão. Isso aqui é um pouco complicado mesmo. Bom, a pertinência à mesma estirpe na linha vertical é impedimento dirimente em todo e qualquer grau. Por conseguinte, a Igreja não admite matrimônio entre ascendentes e descendentes em linha reta, genitores e prole, o que é certamente contra a natureza. Avós e netos, que provavelmente também é de direito natural, explicitamente direito eclesiástico. A consanguinidade, em linha colateral, também é impedimento até o terceiro grau, inclusive, isto é, até o parentesco entre primos oriundos de primos irmãos. A Igreja não admite o casamento entre irmãos, entre irmão e irmã, mesmo que só tenham um genitor comum, pois se trata, em tal caso, de impedimento provavelmente derivado do direito natural. Quanto à consanguinidade entre tios e sobrinhos, as autoridades eclesiásticas declaram que, para ser dispensada, se requerem motivos mais imperiosos do que os que são comumente alegados em outros casos.
e tem uma tarjeta. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Não. Quanto mais remoto é o grau de parentesco, tanto menos dificilmente se obtém a dispensa. Aqui embaixo tem uma informação importante. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. A consanguinidade ilegítima já basta para dar lugar ao impedimento, né? No caso dos irmãos, né? João casado com Maria, João tem um casamento um filho fora do casamento. Pode se casar com a irmã do casamento legítimo? Não. Mas como eu disse, eu sei que eu expliquei isso aqui rápido e é algo complexo, como eu disse, merece um encontro desse, tá? A questão da árvore genealógica. Mas para a gente não ultrapassar, não estourar nosso tempo, deixa eu ver quanto tempo ainda eu tenho. Nossa, já tem 1 hora já, né? 1 hora e 3 minutos. Bom, deixa eu terminar essa parte, então, da afinidade. Por afinidade, designa-se o vínculo legal existente entre os cônjuges e os consanguíneos do outro. A afinidade é avaliada de tal sorte que os consanguíneos do marido são considerados na mesma linha e no mesmo grau afines à esposa e vice-versa. Acontece muito quando são duas pessoas que trazem filhos de casamento diferente, né? É impedimento dirimente a afinidade em linha reta, qualquer que seja o seu grau. O que quer dizer que o viúvo não se pode casar com a mãe da sua defunta esposa, genro com sogra, nem nora viúva com o respectivo sogro, nem o padrasto com a enteada. A igreja muito dificilmente concede dispensa a tais casos. Também é impedimento dirimente afinidade em linha colateral. É o segundo grau, onde se segue que, sem dispensa, o viúvo não se pode casar com a irmã, né? A tia, a sobrinha, a prima da irmã de sua defunta esposa. A dispensa da afinidade em linha colateral obtém sem grandes dificuldades. Honestidade pública, 1078. O impedimento de honestidade pública é o que resulta de uma situação análoga à afinidade, situação, porém, ocasionada não por autêntico casamento, mas por matrimônio inválido ou concubinato público. Este impedimento é menos extenso do que os dois precedentes. Só torna inválido o casamento entre o varão e as consanguíneas em linha reta, até o segundo grau, aquela que foi sua companheira e vice-versa. Por conseguinte, o concubinato não se poderá casar. O concubino, né, não se poderá casar em dispensa com a filha ou com a neta de sua concubina, e vice-versa. O impedimento de pública honestidade em segundo grau pode ser dispensado em grande dificuldade. Os óbices de consanguinidade, afinidade e honestidade pública são impostos pelo direito eclesiástico a fim de deter, de certo modo, as desordens na sociedade. Visam proteger a decência natural que deve reinar entre as pessoas da mesma família. Daí o seu natural alcance social. E, por fim, parentesco espiritual, 1079. É o vínculo que resulta do sacramento do batismo, tornando nulo o matrimônio a pessoa batizada com aquele que a batizou ou com um dos respectivos padrinhos. Seja lícito recordar que o batismo pode ser administrado não somente por clérigo, mas também, em caso de urgência, por um leigo, varão ou mulher. O óbice é susceptível de dispensa. Os impedimentos acima, pelo fato de tornarem nulo o casamento, são comumente alegados nos processos matrimoniais. O papel dos juízes eclesiásticos consiste apenas em averiguar, na base de depoimentos orais e escritos,
e, em tal caso dado, houve ou não algum dos óbices dirimentes, não previamente dispensado, caso se possa realmente provar a existência do impedimento. A Igreja declara nunca ter havido casamento entre as duas pessoas interessadas, as quais, por conseguinte, ficam habilitadas a receber validamente o sacramento do matrimônio. Ponte Estevão Bittencourt, OSB. Nós terminamos aqui. Deixa eu tirar aqui a tela. Diminuir a tela. E a gente conclui aqui o nosso encontro, né? Não sei aí como é que foi. Me ajudei, como é que... Esse material eu posso disponibilizar para vocês, eu posso passar para o Murilo depois. Tem outros também, uns que eu passo no seminário, né? Quando os rapazes estão prestes a receberem o sacramento da ordem, e trata um pouco mais de outros aspectos. A gente pode disponibilizá-los, tá bom? Mas é 1h08, então está na hora de terminar. Isso, infelizmente, foi muito boa, né? Assim, suas explanações boas, as suas explanações. Foi exatamente pedir isso, se eu pudesse mandar para a gente esse material. E, assim, eu até proponho aos irmãos, né, que façam grupos, assim, até de estudos, debrucem sobre esses textos, sobre o código, e aí as dúvidas que porventura tiverem, pode mandar para mim, para centralizar, a gente filtrar, que às vezes é a mesma pergunta, e eu passo para o Padre Simplício e o senhor, no seu tempo, na sua possibilidade, o senhor responde para a gente. Eu queria indicar o subsídio da CNBB, que fala da pastoral familiar. Ela também traz uma ampla, né, informação acerca desses impedimentos, dando explicações bem legais, e vale a pena também, caso alguém não conheça, adquirir. O senhor sabe o número? O senhor sabe o número desse documento? Então, é o subsídio da pastoral familiar. É só você buscar lá, subsídio para a pastoral familiar, ele traz. Ok, padre, obrigado. Patrimônio. Bom, então, assim, quero, em nome de todos os diáconos, agradecer imensamente ao Padre Simplício por essa maravilhosa aula. O senhor falou uma hora assim, ó, e o silêncio reinava, porque todos estávamos impactados e absorvendo o seu conhecimento. Então, por isso que o silêncio estava reinando aqui. Mas, olha, com essa live de hoje, nós estamos encerrando as formações desse ano, de 24. O ano que vem, nós já temos todas as datas marcadas para as próximas lives e certamente o Padre Simplício vai voltar, porque eu conheço, o assunto é muito vasto e o ano que vem, padre, o senhor já pode aí depois marcar, a gente vai passar para você algumas datas para que o senhor possa então já agendar e se comprometer em continuar essa valiosa formação com os nossos diáconos. A gente quer agradecer muito a sua colaboração e aí aos diáconos que estiveram presentes conosco, né, nessa live, e é isso, né? Então, com isso nós encerramos o projeto desse ano, as lives, mas não ainda o calendário. Nós temos, né, o Murilo, lembrar a confraternização de fim de ano, né, que é importante. Os nossos diáconos estejam atentos. Tem também o Jubileu de Ouro do Monsenhor Guedes. Aí é bom ficarmos atentos a esses compromissos ainda nesse ano de 24, né? Mas para o ano que vem já temos todo um calendário também já montado para que a gente possa estreitar mais os laços entre nós. Então, dito isto,
Alguém quer, Murilo, mais alguma coisa, alguma fala? Não? Tranquilo? Então, querido Padre Simplício, dá-nos a bênção para nós encerrarmos esse momento tão rico que nós tivemos juntos. Eu quero agradecer, Padre Wallace, a confiança também ao diácono Murilo, na pessoa dele, a todos os diáconos, quais tenho um grande respeito e muitas vezes conto, né, com ajuda. Estou à disposição, a gente sabe, o Padre Wallace sabe, né, Padre, quantas coisas a gente tem que fazer, né, mas a gente se desdobra para poder servir. Então, peço que vocês rezem por nós e, mais uma vez, me coloco à disposição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, irmãos, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre. Bênção, meus diáconos. Um abraço para todos vocês. Uma excelente noite. Deus abençoe, Padre. Boa Amém. noite. Obrigado, queridos. Boa noite a todos.